dois, três e... Eu nem sei quem sou. Essa que é a verdade. Eu não tenho uma definição exata, né, rigorosa, precisa, nem sobre a minha própria pessoa e nem sobre o mundo, né? O que existe é sempre um discurso, né? Ou seja, a construção pela narrativa de uma determinada concepção, uma determinada visão sobre a realidade objetiva e a realidade subjetiva. Portanto, é sempre um estar sendo. Nunca é um absoluto, né? Então isso é tudo um ritual. Você tem que poder fazer para obter a afinação. Isso é educação. Você aprende fazendo, aprende vivenciando. Você aprende vivendo. Eu tenho uma concepção sobre o mundo e sobre a minha pessoa. Eu tenho uma concepção de totalidade, né, de um todo. Mas existem duas coisas. Primeiro, esse todo é constituído por várias partes interligadas. Esse todo é um discurso, portanto, longe de ter pretensão de universalidade, né, de ser absoluto e universal. O Marquinhos é filho de seu Moacir Simplício e de Aparecida Machado Simplício, que no ano de 1958, 23 de outubro, nasceu na cidade de Campinas, aqui, terra que o boi falou, no bairro da Vila Marieta. Portanto, o fato de afirmar que a identidade, né, quem sou eu, que realidade é isso, que mundo é esse, o fato de ter uma afirmação sobre isso e consciente que essa afirmação é uma construção e é uma construção dialeticamente subjetiva e objetiva, não significa que essa construção seja algo tão singular. Já desde pequeno já vivenciava com meu pai, com meu irmão mais velho, Moacir, conhecido como Cisão. Aprendi já os primeiros passos, que a gente falava que era capoeira e falava das penadas, né? A gente aprendi o rabo de arraia, aprendi a fazer o corta-capim e dar umas rasteiras. E assim fui crescendo, ouvindo minha mãe, Dona Cida. E são impressões que não possuem necessariamente uma ligação evidente e óbvia, né? Embora elas juntas se configurem.
Minha bisavó, Felisbina Koch, alemã, foi ela quem mandou construir a primeira capela de Santana, ali na estradinha quando vai para Souza, Joaquim Gide. Também contribuiu com uma casa no centro da cidade, com a igreja do Rosário, Nossa Senhora do Rosário. Então eu sou portador de algo o que eu acredito que tenha importância e possa ser útil para alguém, mesmo que esse algo seja deficiências, falhas, defeitos e erros, imperfeições. Então, nos acertos e erros, há algo que pode ser útil para as outras pessoas. Não vejo validade em algo que não tenha um significado humano. O ser útil aqui não é no sentido utilitário, mercadológico, no sentido de uma mercadoria que precisa de vantagem. Eu acho no sentido de permitir, né, que as pessoas tenham contato, através da minha pessoa, elas podem ter contato com percepções cognitivas, racionais, de pensamento científico e percepções sensitivas, emotivas, né, emocionais, sentimentais. O pai do meu pai, em casa lá, quando ele já era jovem ainda, né? Aí ele contava que se reunia com os amigos dele na casa lá de minha avó, onde tinha uma mesa grande, de madeira, tudo marcada, porque depois do almoço, ali acontecia o samba. Meu pai também foi um senhor que confeccionava seu próprio instrumento. Foi o primeiro repique de Campinas, assim. E aí fui com ele, com minha mãe, que acompanhou muito meu bisavô nas suas andanças, que era um senhor também rezador, um português. E assim fui crescendo, ouvindo as histórias da minha família. A pessoa pode falar, não, eu sou muito importante. Não, não é essa a questão. Eu tenho uma ambição muito maior do que eu ser importante. Eu tenho a ambição de que as ideias, os sentimentos, os pensamentos, que eu sou portador, né, porque é um acúmulo da humanidade, possa ser útil. Isso é uma ambição. Possa ser útil no sentido que permita experiências estéticas, experiências intelectuais, emocionais e racionais. Através das histórias da minha família foi construída a minha educação. A minha e dos meus irmãos. E aí, em 73, meu pai chegou e falou: Marcão, hoje eu vou te levar você para aprender e para conhecer o mestre de capoeira que eu conheci. E você vai aprender capoeira de academia. Em 73, 1973. Então vamos aos fatos. Eu nasci e sempre morei em Campinas. Os meus pais também. Os meus avós maternos e paternos foram trabalhadores. Então a minha origem é de camada popular. Fui um dos primeiros da minha família a ingressar numa faculdade, fazer um curso universitário. De lá para cá,
estou até hoje, ensinando e treinando, aprendendo cada dia mais. Os meus avós paternos, eu não os conheci. O pai do meu pai, eu tenho o mesmo nome dele, Orestes Augusto Toledo, é o nome que meu pai deu, porque era o nome do pai dele, né, do meu avô, que era descendente de espanhóis, né, não o conheci. A minha avó paterna, né, a mãe do meu pai, eu tenho só uma única lembrança dela, que eu não sei se é uma lembrança própria ou ela foi fabricada pelo relato dos meus pais, do meu pai e da minha mãe. Mas eu tenho uma imagem. A memória são quadros fixos, né? Retratos na parede. Então tem uma foto, uns 4 anos, sentado na cama, e ela, muito idosa e doente, cega. Ela colocou as pontas, né, dos seus dedos no meu rosto e disse: nossa, que menino bonito. É a única imagem que eu tenho dela. Tive contato também com Raquel Trindade, grande mestre, filha de Solano Trindade e Margarida Trindade, aonde aprendi muito da cultura popular. Coco, jongo, maracatu, lundu e assim por diante. E aí, são coisas da minha cultura que veio ajudar a complementar a minha formação quanto educador. O meu pai foi o único da família que se casou. O irmão solteiro, já todos falecidos, inclusive meu pai, com quem eu convivi. Os irmãos do meu pai tinha um irmão e 3 irmãs, uma faleceu quando eu era pequeno e 2 irmãs que eu me lembro bem. Então tinha 3 tios paternos, 2 mulheres e um homem. Os 3 moravam juntos, moravam num imóvel alugado ali na região da Rua Marcondes Salgado, perto do bosque, sempre moraram por ali. Casas antigas, uma delas existe até hoje, casas muito antigas, aquelas casas com corredores enormes, janelas grandes, pé direito altíssimo, né? E com todos esses conhecimentos adquiridos, não podia deixar acumulado. Comecei a transmiti-lo também. Porque eu tenho comigo que quando a gente sabe alguma coisa, mesmo que seja pequena, que as pessoas querem muito pouco, a gente tem que transmiti-la. E eles têm uma importância na minha opção em ser professor. O meu tio, nem tanto, embora ele fosse uma figura assim, histórica na sua maneira de ser. Ele era o que se chama rábula, né? Ou seja, um advogado não diplomado. Ele trabalhava como advogado e fazia todo o serviço de advogado, só não podia assinar. Um homem solteiro, morreu já idoso, mas sempre muito elegante, né? Muito bem vestido. Eu me impressionava muito a qualidade do discurso. Ele falava muito bem. Na sequência também conheci Márcio Cade e Lília Pacheco. São os coordenadores da Ação Griot e do Ponto de Cultura de Lençóis na Bahia, Grão de Luz. Aí passei junto com eles a estar nessa caminhada
com a ação griot. Aí me colocaram para fazer parte, né? Fui escolhido para fazer parte junto com outros mestres e outras mestres, né? Dentro da ação griot. Hoje faço parte da Comissão Nacional de Griots e Mestres do Brasil. E as duas irmãs do meu pai, minhas tias, com quem eu convivi bastante na infância, exerceram uma influência muito forte na minha opção pelo magistério, porque eram professoras. Principalmente uma delas, que era uma professora muito educadora, muito próximo, né, à minha concepção de educação, sem que ela própria tivesse consciência disso. Era a maneira de ser dela. E ela, como professora, exerceu uma influência, porque desde pequeno me levava ao teatro, sempre me presenteando Natal ou de aniversário, livros que eu tenho até hoje com dedicatória, ambas, né, me davam um livro. Mas a outra era mais séria, né? Lembro uma vez que ela citou até um dos irmãos Zaratini, não Carlos Ricardo Zaratini, que tinha sido aluno dela, acho que não sei se que escola foi, e que ela relatava, né, que tinha sido preso político, né, torturado. Lembro-me bem dela, Ana era o nome dela, lembro-me bem dela também, para ter uma noção da influência que ela exerceu. Eu lembro muito bem dela. Ela estava situada, com todos os meus familiares, do lado materno e paterno, todo mundo situado no getulismo populista, né, da época. Eles são dessa geração, né, acreditando no Estado, no bem-estar social, né, acreditando no Getúlio Vargas. Eu lembro muito bem que em 1961, não, 60, agora 63, né? 63, que eu estava com 9 anos, ela me levou, fez questão de levar numa data importantíssima. Ela falou: hoje é uma data muito importante e você vai comigo, lá na escola Pio XII, né, próximo de onde eles moravam, porque ela ia votar no plebiscito, porque quando Jânio Quadros renuncia após 7 meses de governo, quem deveria assumir era o vice, o João Goulart. Jango, como era chamado. O João Goulart é o herdeiro, né, político do getulismo, né, do populismo nacionalista, desenvolvimentista, e com amplo apoio, né, das camadas populares, do movimento estudantil, do movimento sindical, e o apoio até da esquerda, né, dos partidos. O Partido Comunista clandestino, numa semi-legalidade, o apoiava. Bem, ele representava um projeto nacionalista. A gente está nessa caminhada e vai indo. Isso é Marquinhos, mestre Marquinhos Simplício, mestre Simplício, Marcos Alberto Simplício. Simplício, da simplicidade simples. Somos simples, sim, e humildes, e honestos, porque a humildade, a simplicidade, a honestidade, eu digo, são chaves que abrem qualquer porta. Talvez ela passou muito a ideia assim da importância do conhecimento, da cultura, para a autoestima, né? Para a altivez, né? Para não abaixar a cabeça, para ser capaz de enfrentar as adversidades da vida, né? É lógico que nesse período ainda a educação representava uma possibilidade concreta para as camadas populares de ascensão social, mas não essa perspectiva de sucesso, vencer na vida,
mas garantir condições dignas, né, de não passar fome e ter onde morar. E, principalmente, a respeitabilidade social. Né? Ela era muito, e aliás os professores da época, eram muito respeitados, né? Não só pelos estudantes, mas pelos pais, pela sociedade como um todo. E ela tinha consciência da importância do papel dela. E era gratificante ser reconhecido, né? Ser socialmente reconhecido da importância do papel, apesar dos limites, né, de ser uma concepção educacional, né, nacionalista e que reproduzia inconscientemente a sociedade de classes, né, e a exploração. Não havia nada revolucionário, mas havia uma valorização do saber, né, da cultura e do conhecimento. E para você trabalhar e educar e ser educado, você tem que ter esses valores: a humildade, a simplicidade, o respeito, ser verdadeiro. Que as pessoas conhecem no seu olhar, dentro dos teus olhos ela te enxerga, sabe quem você é. Do lado materno da minha mãe, com quem eu convivi mais, e acho que recebia ter mais heranças por essa convivência maior, o meu avô era português e a minha avó era italiana. O meu avô era ferroviário, né, e tinha muito orgulho, né, de ser ferroviário. Eu cheguei a conhecê-lo até mais ou menos uns 7 anos de idade. Me lembro muito bem dele me levando próximo à linha do trem, para ele mesmo, aposentado muitos anos, tinha uma paixão, né, pelo trem. Então me levava a ver o trem e me falando que começou como foguista, né, Maria Fumaça, foguista que pegava, né, com a pá o carvão e jogava na fornalha, calor insuportável. E depois ele foi promovido a maquinista, né? Maquinista tinha uniforme, passava nas cidades, era uma pessoa respeitável. E até minha mãe sempre conta que ficava vários dias fora, né? Quando voltava lá para a Vila Industrial, todos moravam ali no Beco, né, Manuel Dias, ele voltava sempre com ovos, galinhas, frutas, verduras, porque ele era forma de pagamento, né, de alguns camponeses lá, colonos, que iam de uma cidade para outra de trem. Se não tiver esse sentido, você não consegue construir. E é que nós estamos buscando, estamos construindo, estamos nessa caminhada, estamos fazendo esse caminho com a pedagogia criou, com saber popular, é buscar fazer a transformação. Uma influência é essa dignidade do trabalho, né? Ou seja, ele sabia também da importância que era ser maquinista, tinha orgulho, né, do seu trabalho, não era submisso, não tinha baixa estima, não era, o trabalho não era uma coisa, embora fosse uma exploração, embora trabalhasse muito e ganhasse pouco, vivesse precariamente, ele não tinha consciência revolucionária, nem consciência de classe, né, assim, explícita, mas ele tinha, assim, a altivez do trabalhador. E outra coisa que está forte na minha memória também, e é uma coisa que eu, até hoje, né, agora há pouco até, é jornal. Ele estava sempre com o jornal debaixo do braço, sentado na varanda, morava nessa época lá no Taquaral. Taquaral na época era periferia, né? Quando mudei para lá com 4 anos, a rua não tinha nem asfalto. E ele também não era a casa própria dele, e ele morava lá, e eu lembro dele sentado na varanda, já muito idoso, lendo jornal. Estava sempre com o jornal debaixo do braço, e se interessando, dando opinião política, falando sobre as coisas, que eu não me lembro dizer também o que era, mas a imagem dele, como ler jornal, que é uma coisa que eu faço até hoje. Todo dia eu leio jornal, estou usando um jornal debaixo do braço, tudo, qualquer tipo de jornal.
é buscar lá as nossas raízes, a ligação com os nossos ancestrais, buscar a ancestralidade, fazer essa ligação. E isso é através da simplicidade, através da verdade. Porque a palavra, ela tem um poder, que é o poder da transformação. Seja para o bem, ou seja para o mal. Do lado materno, a minha avó materna, mãe da minha mãe, que era italiana, uma italiana típica, né? Italiana. Com ela eu convivi mais, porque aí quando ela morreu, acho que já tinha uns 14 anos, então tem muita lembrança, muitas lembranças dela. Eu acho que é mais uma herança cultural, assim, popular, porque ela me contava muitas histórias, né? Da Itália. Lembro muito de histórias do herói, né? Para ela um grande herói das camadas populares italianas, o Giuseppe Garibaldi. Ela era da região de Vêneto e veio para o Brasil, ainda criança, né? Com os pais, e casou-se aqui no Brasil com o meu avô, português. Então acho que dela veio muito, eu tive muita convivência, porque eles tiveram vários filhos, nem saber precisar o número, viu? 7, 8, então eu tinha muitos tios e primos, né? Então a minha mãe visitava frequentemente a mãe dela, né? Minha avó, e as suas irmãs, todas casadas e com muitos filhos. Aliás, minha mãe foi a única que teve filho único, né? Os demais eram vários filhos, 3, 2 e até mais. Essa é a nossa forma de ensinar. Nós procuramos mostrar os caminhos que tem, que levam para você desfrutar de uma vida mais suave, mais tranquila, que é através da verdade, da honestidade, da humildade, da simplicidade. Que é a nossa cultura. A nossa cultura é isso. Ela é simples, ela é humilde. E isso são os princípios que eu aprendi com meus avós, que eu aprendi com meus pais. Aliás, a culinária que eu adoro é italiana, né? Então um pouco dessa questão de contar histórias e ouvir histórias, né? Então eu gosto muito, até hoje eu trabalho com isso aqui no museu, né? História oral em audiovisual, pedagogia da imagem. Então a minha avó me contava muita história, mas eram histórias da vida dela, né? Dela como criança e da Itália, né? É interessante porque enquanto a outra minha tia Ana contava histórias clássicas do conto de fadas, Chapeuzinho Vermelho, a Bela Adormecida, né? Eu adorava essas histórias e até dava livros, né? Com essas histórias. A minha avó italiana, e a minha mãe era muito parecida com ela nesse aspecto, também da culinária, né? Excelente na cozinha, né? Doces e salgados. Então a minha avó contava histórias, mas aí são histórias, eu acho que tem uma certa relação também com a minha opção, não serem professor, mas historiador, né? Ou professor de história, porque é a ancestralidade, né? Então quando ela contava as histórias dela, da família, ela estava contando na verdade histórias ancestrais das camadas populares. O que eu sou, hoje o que eu sou, eu agradeço a papai, mamãe, a vovó e vovô mais do que eu sou. O que eu sou, hoje o que eu sou, eu ensino a meus filhos o que mamãe me ensinou mais do que eu sou. O que eu sou, hoje o que eu sou, eu ensino a meus filhos o que papai me ensinou mais do que eu sou. O que eu sou, hoje o que eu sou, eu ensino a meus filhos o que vovó me ensinou mais do que eu sou. O que eu sou, hoje o que eu sou,
eu ensino a meus filhos o que vovô me ensinou, mas o que eu sou, o que eu sou, hoje o que eu sou. A capoeira Angola foi ela, mas quem me educou mais o que eu sou. Então é isso, o que eu sou foi para meus avós me ensinaram, meus bisavós passaram para meus avós, que passou para meus pais, que passou para mim, que eu passo para meus filhos, meus amigos, a essas pessoas a qual a gente convive no nosso dia a dia. Esse gosto, né, pela história, pela oralidade, né, porque tanto na escola como no museu a minha questão é oral. Não sou de escrever, a minha palavra é a palavra falada, é falar, ouvir, falar, ouvir histórias, né? Então não é uma questão técnica, história oral, né? Para mim é uma questão existencial. Eu adoro ouvir histórias e contar histórias. Então acho que veio muito, né, desse lado da ancestralidade, né, da minha avó, né, italiana, contando histórias, né? E eu ficava no colo dela horas e horas contando histórias. E um pouco dessa tradição cultural popular, das festas, né? Festas de muita comida, vinho, e música, e dança, e crianças correndo, brincando, e muito barulho. Muito. Para ter uma ideia, eu me vi muito retratado no filme Amarcord, do Fellini. Tem uma cena lá do filme Fellini que não dá para ter legenda, porque eles estão na mesa lá, comendo a polenta, é tanta gente falando tanto tempo, ao mesmo tempo, gente rindo, gente gritando, brigando, gritando, é uma agitação. Por isso que esse é um aspecto, assim, fazendo um gancho, é por isso que eu não me sinto nem um pouco incomodado com o barulho dos adolescentes. Eu gosto muito de farra, e essa farra, né, nesse sentido ruidoso, né, de gesticular, falar alto. Então acho que veio muito dessa intensa, né, convivência. Eu diria que a convivência do lado paterno foi mais intelectual e uma coisa assim mais séria, um pouco ligado à educação como ascensão social, né? E do lado materno, principalmente com quem mais eu convivi, que foi com a minha avó e as suas filhas, é muito mais italiano do que lusitano, porque eram muitas mulheres, eram só 3 homens e acho que 9, 8 mulheres. Quando eu ouço o toque do tambor, eu lembro dos meus antepassados. Quando eu ouço o toque do tambor, eu lembro nos meus antepassados. Quando eu ouço o toque do tambor, eu lembro dos meus antepassados. Mãe África, Mãe África, Mãe África, Mãe África, berço da humanidade, berço da humanidade, berço da humanidade, berço da humanidade. A nossa história não se acabou, ela
transmitida através dos griots. A nossa história não se acabou. Ela é transmitida através dos griots. Com oralidade se espalhou, o povo mandinga chegou. Mãe África, Mãe África, Mãe África. mais visceral, assim, do povo, né? Da cultura popular. E acho que as festas, né? Vai se configurando também experiências, né? Existenciais relacionados a essa maneira popular de ser. Eu diria assim, ver a questão da educação. Diria que, tentando esquematizar, né? Do lado paterno, a educação formal, é a escola, o diploma, boas notas. Do lado materno, a educação informal, né? A educação da culinária, a educação da música, da dança, da festa, do gestual e da história de vida da família, né? Contar histórias, ouvir. Isso acho que são as duas influências de ambos os lados, né? O que é a questão de ser um mestre griot, isso aí a gente, a partir de uma determinada idade, a gente passa a ser um mestre griot, né? Porque são experiências da vida da gente. E aí eu vim fazer parte de uma comissão em 2008, que é a primeira comissão nacional de griots e mestres do Brasil. E estamos no movimento da lei griot, né? Porque nós recebemos, né, durante 12 meses uma bolsa que dá uma contribuição assim, no nosso dia a dia. Só que passando esses 12 meses, essa bolsa tem que ser renovada. E nós já estamos com 2 anos de atraso, que venceu o contrato, o MINC não renovou mais, que era a renovação automática, só que o pessoal não renovaram. Por conta foi ano político, né? Onde na transição de Lula para Dilma, então aconteceu isso aí. Há um outro aspecto, talvez tenha contribuído também, aí já é um aspecto mais subjetivo, né? Que talvez esteja ligado, talvez até fatores genéticos, eu não sei explicar, que é um traço de personalidade introvertido, né? No sentido de ficar mais isolado, porque eu tinha esses momentos de encontro, porque é dialético, né? Extroversão e introversão. Então é um momento de explosão, mas não é só explosão, não é só para fora. Havia momentos de recolhimento e de solidão, porque eu sou filho único, né? Então eu não tinha irmãos, né? Meus pais, quando casaram e eu nasci, eles já tinham uma certa idade. Minha mãe já tinha 35 anos, meu pai um pouco mais, né? Então a convivência com crianças, e vamos falar da fase infantil, sem entrar na adolescência, né? Inicialmente, estou falando da infância até agora. Então, nessa fase da infância, a minha convivência com outras crianças eram meus primos, minhas primas, com quem eu tenho lembranças, né, agradáveis, né, de farra, de brincadeira e tal, gostava muito. Mas não era muito, na infância, não era muito de rua, né? Minha mãe não deixava eu ir para a rua, ficava mais dentro de casa. Então isso levou, e por ser filho único, levou um certo recolhimento, que fazia com que eu me divertisse muito e acabou sem querer. Por isso que eu falo, as coisas vão acontecendo e vão se configurando de um jeito, de outro jeito, sem que seja tão planejado. Mas eu mergulhei assim, muito intensamente, e estou falando na faixa já do alfabetizado, né? Na leitura, né? Então eu me lembro muito bem da experiência fascinante, de um prazer indescritível, e que se repete,
que foi o prazer de ler. Bom, a primeira coisa é que a ação Griot, ela, né, ou a pedagogia Griot, ela trabalha com a oralidade. Primeira coisa, primeiro a gente aprende a falar, para depois a gente aprender a escrever. Isso é da natureza, né? A criança não nasce e já sai correndo. Ela passa por todo um processo, né, de fortalecimento. A mesma coisa acontece dentro da educação formal e da educação não formal, que é da pedagogia Griot. Pedagogia Griot, você primeiro fala, trabalha a sua oralidade. Na pedagogia formal, você já vai aprender a escrever e, que é muito para eles, é muito mais importante você saber escrever do que você falar. Saber falar. Para nós é o contrário. Para nós é muito mais importante você falar, porque quando você fala, você expressa sentimento. É difícil a escrita você transmitir esse sentimento que a fala nos traz. Então é isso. Mas as duas caminham junto, porque é como se fosse a perna direita, a perna esquerda, ou a perna esquerda e a perna direita. Você precisa das duas para poder caminhar. Então eu brincava muito só. Brincava bastante sozinho. E por isso a descoberta da leitura foi muito importante, porque é um prazer enorme, né? Ver aqueles desenhos e eu saber o que está escrito lá. É a emoção, o pensamento, na hora que você está lendo, né? Você está vivendo, e aquilo passa a ser a sua própria vida. Então eu sou resultado também, não só das pessoas que eu conheci, mas também dos livros que eu li, dos filmes que eu assisti, das músicas, né, que eu escutei, e todas as artes, de maneira geral. Mas a leitura é indispensável, tanto a leitura científica como a leitura artística, né? Como literatura mesmo. Então, em síntese, eu acho que é quase um tripé para chegar na questão do professor. Eu acho que é a questão da influência direta das minhas tias professoras e a visão do conhecimento da cultura como um valor, né, positivo, e essa altivez, essa dignidade, né, que o conhecimento dá. Ô menina, menina, me diga teu nome. Menina, menina, me diga teu nome. Teu nome é capoeira nova. Eu sou. Então acho que isso é essa questão da cultura popular e também do trabalho, né? Essa dignidade do trabalho. Meu avô ferroviário tinha orgulho de ser ferroviário. Todas as suas filhas só casaram com ferroviário. Meu pai também era ferroviário, trabalhava no escritório da Mujana. Era um credencial, né, para pedir a mão da filha em casamento. Ser ferroviário. Então tinha orgulho, não tinha vergonha, orgulho. Então acho que é um aspecto interessante. Tios que era um torneiro mecânico inclusive da Mujana, e depois que aposentou, trabalhava por conta, eletricista, né? Então é essa virtude do trabalho, mas o trabalho com as mãos, né? O trabalho braçal, mas o trabalho como ideia, né? Como dignidade e realização humana. Meu nome é Capoeira nova. Ô menina, menina, me diga teu nome. Menina, menina, me diga teu nome. Não é comer cercado de famintos, é celebrar a comunhão, né, de repartir o pão e comer juntos. Aí o comer é uma festa. Eu acho que esse é um aspecto importante. Precisa ter um abrigo, né? Não precisa ser uma mansão, casa com 15 banheiros. Tem que ter um abrigo que proteja das intempéries e que você construa o seu lar, né? O seu aconchego, que tem conforto. Conforto não é luxo.
e o vestuário, né? A roupa, que eu acho que protege contra as intempéries, né? O frio, o sol, né? E é para também sentir-se belo, né? Vejo que os índios pintam o corpo, não é só para espantar mosquitos. Se fosse isso, era uma cor só, né? Eles fazem pinturas trabalhadas. Sentir-se belo, não dentro de um modelo, né, estético, ditatorial, imposto pela mídia, que aí já é uma relação de você com o seu próprio corpo, né? Para mim o belo está muito ligado ao confortável, tá? Eu me sinto belo com a calça quando ela não me aperta, não me incomoda, mas isso é uma coisa pessoal. Aliás, tudo que eu estou falando não tem validade universal. Eu tenho muita convicção no que falo, mas a minha convicção não é imposição persuasiva. Na minha convicção existe a consciência de que não é universal e existe também o questionamento, né? A dúvida. Só posso ter certezas que são construídas, né? Quando elas são diariamente bombardeadas pela dúvida. Eu leio enquanto ferve o leite, né? Enquanto eu tomo café da manhã ou da noite. Estou lendo Bukowski, que é uma leitura até oposta um pouco à minha formação, que a minha formação foi aleatória. A minha leitura não foi pela escola. É interessante observar isso. Minha leitura foi sempre por prazer, e foi por decisão própria e fatores circunstanciais. Porque na adolescência eu tinha um amigo que era espírita, né? Então ele ia no Centro Espírita Allan Kardec, e eu com ele ia junto no sebo. Então comprava uns livros baratíssimos, 50 centavos, R$1. E eram livros de coleções. Eu lembro de coleção Saraiva, os grandes mestres da literatura mundial. Então eu com 12, 13, 11 anos li toda a literatura, Dostoiévski, né? Tolstói, Tchekhov, e li depois a literatura também Balzac, na França, Émile Zola, Charles Dickens, a Inglaterra, fui lendo, e Brasil, né? Hoje o que eu sou, Eu ensino a meus filhos o que vovó me ensinou, mais do que eu sou. o que eu sou, hoje o que eu sou. Eu ensino a meus filhos o que vovó me ensinou, mais. E nenhum filme explica nenhuma pessoa. O resultado desse filme que você está fazendo é a sua interpretação sobre o relato da minha pessoa e da outra pessoa que você está também gravando.
é a sua interpretação. E ao ser exibido, cada espectador, que não é um saco vazio, né, tem a sua biografia, vai interpretar de uma forma. O que eu acho, tenho essa pretensão, e aí sou muito pretensioso, de que essas minhas ideias, mais do que a minha história de vida, minha pessoa, mas as minhas ideias, que não são pessoais, mas são uma apropriação pessoal de uma ideia e muitas ideias coletivas, possa ser útil no sentido de provocar contestação, provocar reflexão e aprender ou refletir sobre os meus próprios erros não factuais, mas erros conceituais. Tava na minha janela, na janela do meu atual. Eu vi Tava na minha janela, janela do meu casual. Eu vi o mestre criou, seguindo pra sombra do baobá. Tava na minha janela, na janela do meu atual. Eu vi seguindo pra sombra do baobá. Tava na minha janela, janela do meu casual. A história vai contar. Mas a escola, eu tenho lembranças assim, adoráveis da escola. Eu sempre fui para a escola gostando muito da escola, gosto até hoje. Para mim, quando acontece um aspecto subjetivo, quando acontece uma greve da qual eu participo, ou quando acontece um problema assim, agora estou vivendo esse problema, estou preocupado, né? Como que eu vou fazer? Que é greve de ônibus, né? Que eu não tenho carro. Nossa, é horrível não ir para a escola. Outro dia eu liguei para lá, avisei, não tem ônibus, falei, eu vou ficar aqui nesse ponto, pego uma carona, arranjo de algum jeito e vou para a escola. Daí a minha preocupação, fico doente, né? Um problema é ficar doente e não poder trabalhar, porque eu me divirto muito na escola. Esse divertimento não é um fingimento, é porque eu gosto da escola. Mas o que eu gosto da escola? Não é da estrutura, não é da hierarquia, não é do modelo, não é engessado. Eu gosto da escola porque eu gosto de pessoas. E na escola ainda é um local onde as pessoas se encontram. Eu lembro também da professora falando na lousa de um menino pobre. Veja que está dentro da ideologia daquela educação moderna, sei lá, Nísio Teixeira ou Reforma Capanema, eu não sei, não sou estudioso profundo da história da educação no Brasil, mas tinha um pouco disso, que ela falou ao menino. Eu gostava de ouvir história, parece um pouco de italiano, eu sou muito romântico, assim, de óperas, né, de paixões, né, aquelas histórias emocionantes. Então ela contava a história do menino, lembro direitinho, contando, eu vendo, né? Ela contando a história do menino, pobre, negro, mulato, trabalhava numa gráfica, e aí ele começava a ler, e aí ele começou a fazer autodidata, estudando por conta própria, virou escritor, Machado de Assis. Falei, Machado de Assis, não sabia, então eu gostava da biografia, aliás, adoro biografias, até hoje compro sempre livros de biografias, adoro biografias. Isso é importante, não é pela minha pessoa, porque eu acho que isso é importante de maneira geral, porque isso acontece com todas as pessoas, né? Eu acho que as pessoas elas são colocadas, né, dentro de um ambiente exterior a si, né? A criança quando nasce, criança é a coisa mais importante e ela tem um campo, né, múltiplo de experiências estéticas, sensoriais, né, sensitivas mesmo e perceptivas, né? E cognitivas, intelectuais. Aliás, o Aristóteles já dizia, nada chega ao intelecto sem passar pelos sentidos. É como se fosse uma mesa de
refeição. É um cardápio diversificado. E a criança adora, e provando, misturando. Gosto, não gostei. Até a descoberta do doce é provando o amargo, o azedo. Por isso que hoje é meio preocupante, porque esse campo, essa mesa, né, de cardápio, ela não está muito diversificada. Sabe? Acho que está muito fast food e muita experiência repetitiva. Pouco conflito, pouca contradição, pouco contraste entre o doce e o amargo. Então fica a ilusão de só doce, né? E só um tipo de doce. Então esse ambiente de luta, né, pela sobrevivência, de não abundância, de calcular, né, na ponta do lápis as necessidades materiais, né, do alimento, do vestuário, habitação. Essas dificuldades financeiras que eu convivo, né, até hoje, não são traumáticas, né, no sentido de que para conseguir dinheiro vale tudo, né? Existem valores. E também no sentido de que isso pode ser bom ou mal, né? No sentido de que não preciso muito, não preciso de muita coisa para viver, né? Esse é o Marquinhos Simplício. Simples, como a vida deve ser. Simples, como você beber um copo d'água. Simples, mas verdadeiro, você dizendo uma poesia, uma pessoa amada. É simples, mas que toca fundo nos corações das pessoas, e que através dessa sinceridade você consegue levar e fazer com que muitos também descubra a coisa boa que tem dentro de si. Esse é o Marquinhos Simplício. Que ideia, beleza. Beleza. Pô, legal, hein?